Boa noite, irmãos. Pode abrir comigo a Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 1. Amém. Me falaram com antecedência que eu ia trazer a palavra hoje, né? Aí eu fiquei mais tranquilo. Me falaram, era 3 ou 4 horas da tarde de hoje. E aí é sempre essa treta com meu pai. Falo, não, eu vim só participar do culto. Para isso acontecer, eu tenho que ficar caladinho, chegar de surpresa. Amém. Mas eu vou compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo e com a gente lá na igreja em Jundiaí. Amém. Efésios capítulo 1, nós queremos ler uma porção maior aqui, mas a princípio, nós vamos ler 2 versículos. Efésios 1, vamos ler o versículo 11 e 12. Estou na versão Almeida atualizada aqui, com essa outra, para ter 2 opções. Diz assim a palavra do Senhor. Em Cristo, Efésios 1, 11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Esse para louvor da sua glória, outra versão pode dizer louvor da sua glória, está semelhante a essa. Tem alguma que fala diferente, o versículo 12? Na sua versão aí? Não? Quem tem Bíblia aí, diga amém. Amém. Quem não tem, senta do lado de um crente. Então fala comigo assim, ó. Fomos feitos para louvor da glória de Deus. Amém. Vamos ler outro versículo, depois a gente volta para Efésios. Muito conhecido, lá no Evangelho de Mateus. Abre comigo no último capítulo. Deixa marcado aqui que a gente volta depois. Mateus 28. Diz assim: o versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E último versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então a ênfase aqui é o versículo 19, ensinando todas as nações. Você pode dizer comigo assim, ó, todas as nações. Beleza. Vamos ler também Romanos. Abre comigo Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Texto também conhecido, como diz o Reginaldo, e como diz meu pai, por ser conhecido, também é perigoso. Não lembra dessa não, irmãos? Ele não fez mais? Mas é verdade. Ó, Romanos 1, o final do versículo 13, Paulo está falando que queria estar com seus irmãos, propôs visitar, mas foi impedido. O versículo 14, ele diz: pois sou devedor tanto a gregos, achou aí Romanos 1,14? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. O 15, por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. O 16, né? Quem é da escola bíblica
vai lembrar, cadê o Ademar, Cristiane? Romanos 1,16, pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder da salvação, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Você pode repetir assim comigo? Sou devedor. Amém. Vamos aqui mais um texto. Passa a página no capítulo 13 de Romanos mesmo. Romanos 13. O versículo. Nós vamos ler o 8, mas anterior ao 8 está falando sobre autoridade, sermos sujeitos à autoridade, que ela serva, ministro para o nosso bem, para a gente pagar imposto, para pagar tributo, e aí chegou no versículo 8. Paulo está dizendo assim, não fiquem devendo nada a ninguém. Ué, calma que eu já vou explicar. A gente acabou de falar agora há pouco que eu sou o devedor, mas não fique devendo nada para ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, diz esse versículo 8. Fala assim comigo, a ninguém fique devendo. Amém. Vocês gostam de pastor que fica mandando você repetir? Vocês estão treinados aqui, né? Isso é chato, né? Mas tudo bem. Confia em mim. Vamos para Efésios de novo. Volta lá em Efésios, capítulo 3. Olha só. O versículo 8. Efésios 3, 8. Paulo vai falar assim. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, não sei se você vai lembrar, mas a gente leu. Primeiro em Efésios, dizendo que, no capítulo 1, que nós fomos feitos para a glória e louvor dele. A gente leu esse primeiro versículo. A gente leu depois em Mateus 28, falando que toda autoridade, Jesus já ressurreto, e foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A gente leu também Romanos 1, quando Paulo está falando, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e do grego, é o versículo 16, mas antes disso ele diz, não fiquem devendo nada para ninguém. Amém? No versículo 16 ele vai dizer, eu sou devedor do evangelho. E no capítulo 13 que ele vai falar sobre não ficares devendo nada para ninguém. E o último que a gente leu está falando sobre o mistério de Deus, que é os gentios, aquele que não é povo, não é de Israel, ser salvo para manifestar a multiforme sabedoria de Deus a principados e potestades. Então a gente leu aqui alguns textos só para mostrar algo que foi comentado num dos nossos ministérios ao Senhor uns meses atrás. Acha no livro Relacionamento de Aliança, o Manual de Integridade e Lealdade, que a gente aqui fez 2 anos estudando, 4 semestres, e a gente ainda tem muita coisa que praticar nessa parte de aliança, né? Mas a gente está aprendendo e a gente quer que os irmãos também entrem nisso. Enfim, tem uma ênfase, um aspecto que o Acha vai dizer assim, o Haroldo estava lembrando do Ministério ao Senhor.
nós temos 3 plateias apresentadas na Bíblia. Então, plateia não é um povo sentado assistindo. Plateia, no sentido de audiência, no sentido de considerar quem está vendo, primeiramente, a nossa plateia, nós não somos plateia, nós lemos em Efésios 1, feitura de Deus, o Evangelho nos salva, graças a Deus, a obra é do Senhor, nós não merecíamos, e para louvor da sua glória, nós lemos no capítulo 1 de Efésios mesmo, somos salvos para louvor da sua glória. A sua imensa bondade e misericórdia nos alcançou, e isso traz glória para Ele mesmo. Um povo que não merece, mas Ele entrega seu Filho. Então, a primeira plateia é o próprio Deus, a nossa vida está diante de Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. Irmãos, isso deveria nos trazer temor e descanso. Isso nos deveria ter a constante percepção de que estamos diante do Senhor em todo o tempo, no culto ou fora do culto. Quando a gente está na reunião da igreja ou quando eu estou lá atendendo o aposentado, o funcionário, né, no meu caso. Quando a gente está no evangelismo ou quando está lá escrevendo uma tese, defendendo na audiência, desenhando um projeto. Todo o tempo a gente está diante do Senhor. Ele é a nossa audiência. Então, nos dá temor no sentido tudo está patente aos seus olhos, todos os nossos dias. Então, nos dá esse temor. E também nos dá descanso, porque parece que a maioria, né, das nossas obras, aquilo que a gente faz, no mundo, às vezes a gente não vai ter reconhecimento. No nosso trabalho, às vezes você passa por isso, né? Cliente que reclama, que é ingrato, que não paga, que briga, funcionário, família, às vezes, né, que não... Só que nos dá descanso porque tudo está patente aos olhos do Senhor. E Ele há de recompensar as nossas obras. E não somente obras que a gente chama de espirituais. Quando você e eu faz algo com excelência, a gente está honrando ao Senhor. A própria carta de Efésios, então Paulo vai falar nas etapas, né? É uma carta muito alta da revelação de Deus e do propósito da igreja, mas no final vai falar das armas espirituais, e ele vai falar bem prático mais no final, sobre o servo, sobre o marido, a mulher. Então toda a nossa vida está diante do Senhor, e nós vamos ser recompensados pelas obras e pela motivação das obras. Então, a primeira plateia é o próprio Deus. Nós não somos plateia, nós estamos diante dele. A segunda plateia é o próprio mundo. A gente leu sobre a grande comissão, a ordenança de Jesus, pregar o evangelho, ensinar. Então, o mundo no sentido do perdido, do não salvo. O mundo está diante de nós, olhando para nós. E por isso a gente leu, né, a grande comissão, a gente leu Paulo falando, a ninguém fiqueis devendo nada, a não ser o amor. E sabe quando a gente vai quitar o amor? A gente não consegue quitar o amor recebido por Deus, do seu perdão. Significa que nós somos eternos devedores. Na minha leitura devocional, eu estava no Evangelho de Lucas, e aquela mulher pecadora entrou na casa do fariseu. Não sei se você lembra desse momento. E aí, diz o evangelista que o fariseu falou consigo mesmo. Se ele fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher, que ela é pecadora. E o texto diz que a mulher ajoelhou aos pés de Jesus, derramou um unguento precioso, e chorava, e lavava os pés com lágrima e enxugava com os cabelos. Né?
Aí Jesus diz o texto que ele, sabendo, né, o que ele pensou, algo assim, porque não foi verbalizado, ele vira para o fariseu: então, o que você acha? Tinha alguém devendo 500 denários, acho que é esse o número, e outro devendo bem pouco, e foi perdoados. Quem vai amar mais? Aí o fariseu responde: a quem mais foi perdoado. E aí Jesus completa. Aí Jesus chegou no ponto, né? Eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas essa mulher não para de chorar e me ungir. Aí Jesus finaliza dizendo: a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, assim, a obra do Espírito em nós é nos revelar o quão dependentes, o quão desgraçados nós éramos e somos, e carentes da glória de Deus, dia após dia, dia após dia. Aquilo que nós julgamos de mal, é fácil a gente identificar. Puxa, eu realmente, antes de aceitar o Senhor, era um traste, fazia isso e isso. Mas e até as coisas boas que facilmente nos leva para o orgulho, né? Dani estava na música, cantou certo momento. Enquanto nós adoramos, quebra o nosso orgulho. Lembro muito do Carlos falando sobre isso, né? Até obras que a gente julga boas, parece que o Espírito Santo vai mostrando para a gente devagarzinho que facilmente pode ser hipocrisia, pode ser motivação errada, querer ser visto. Então, aquela mulher que sabia que tinha errado muito, ela muito amava. Então, essa é a nossa promessa de uma revelação crescente no Evangelho. O Evangelho não é algo que nos alcançou lá em 1900 e no dia que você converteu. E aí não, ficou lá numa caixinha. O Evangelho é dia após dia. Quando eu e você entra no lugar secreto, sabe? Porque às vezes enganar minha esposa é fácil. Quem está de fora de casa ainda é mais fácil ainda. Aí quando você senta na cadeira, aquela cadeirinha, e aí você fechou o olho, o Espírito Santo lembra, então. E ele é tão doce, sutil, ele não está condenando. Né? Paulo vai falar da tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Aí você fechou o olho, e eu fechei o olho, e aí o Espírito Santo fala assim: eu fiquei triste com aquela atitude. Você achava que estava certinho, estava defendendo, só que... Aí sabe o que acontece? Aí você fala, aí você... Senhor, pois é. Então assim, o Evangelho nos torna devedores. Sabe quando a gente vê alguém que está tão longe, que não quer se arrepender, sei lá, qual o modelo, né, de desprezo, de maldade? Pois é, quando eu e você está tendo um encontro com Jesus e com o Evangelho, constantemente, a gente vai ter compaixão. O pecado dele não é maior que o meu. Percebe que é diferente eu falar isso para alguém que está... Na época que a gente estudava no seminário, tinha uma irmã da nossa sala que, volta e meia, ela levantava essa questão. Mas como que na cadeia, ela citava algum crime, pode se converter? Não entra na minha cabeça. E mais, tem alguns que vira pastor na cadeia. Tipo assim, né? E a verdade é que o escândalo da justiça de Deus na cruz e o seu amor é desse tamanho mesmo. Quem se arrepender e entregar ao Senhor, Ele é fiel e justo, cumpriu toda a ira de Deus no próprio Filho, rasgou Ele na cruz, foi até as últimas consequências, mesmo o próprio Jesus orando naquela noite no jardim: Pai, faça de mim esse cálice, mas faz a sua vontade. Deus Pai foi até o fim, e Isaías vai profetizar dizendo
que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, nós somos devedores, mas não no sentido de uma condenação, assim, uma pressão para você. Como que você não fala de Deus? Você não está falando de Deus e das obras do Senhor porque você não está, e eu, tendo um encontro com o Senhor e com o Evangelho. Você está achando que você está bom demais. Você vai na igreja todo domingo, você dá o dízimo. A verdade é essa. E aí a gente não tem força. Quando alguém está pior do que nós do nosso lado, a gente fica latindo. A gente fica egoísta. Então, uma plateia que está diante de nós é o próprio mundo, perdido, sem esperança. E a última plateia, Efésios 3 diz que ele usa a igreja para manifestar sua multiforme sabedoria aos principados e potestades. Ele usa pessoas falhas, fracas, inconstantes, mas o Espírito não para de trabalhar em nosso interior e em nós, no coletivo. Então, ele trabalha individualmente em nós e trabalha em nós como corpo, como aliança, para que Deus mostre para os principados e potestades a multiforme sabedoria dele, da graça dele. Uau! Então, nós não somos plateia no sentido de audientes passivos. Não é nem audiente a palavra, deixa eu ver o que eu quero dizer. Né? Mentalidade de audiência passiva. Então, a gente tem ouvido isso e incentivado os irmãos que é muito bom participar do culto geral, da reunião geral. Se der tempo eu vou chegar nisso. É muito bom a gente estar no grupo pequeno, mas nós estamos, além dos momentos de cultos, constantemente diante do Senhor. Nós temos um mundo que não conhece ao Senhor. E nós temos um sonho de Deus que é muito grande. Mostrar a gente, esse povo, que não é obrigado a amar Ele, mas a obra da cruz vai forjando em nós um novo homem, uma nova criação, que vai ecoar pela eternidade. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Então, é algo místico no sentido de que a criação, a nova criação, se torna um com a divindade. A gente não entende muito. Joia. Então, sabendo disso, que a gente não é plateia, a gente não é pessoas para ficar ouvindo, não. Nós temos uma soberana vocação e nós temos uma herança nos santos. Beleza. Está em Efésios 1 aí? Essa foi a introdução. Olha o que diz a partir do versículo 15. Não vai dar, mas anterior ao versículo 15, Paulo está escrevendo. E é uma carta com inspiração muito profunda de Paulo. Então ele vai usar expressões e termos e sinônimos e paralelos que a gente até se perde, porque ele vai crescendo, né? Uma progressão desse entendimento. Mas anterior ao versículo 15 que a gente vai ler, ele vai falar que nós temos bênçãos nas regiões celestiais, que ele preparou, que ele nos fez santos, nos chamou para ser santos e irrepreensíveis, antes mesmo da fundação do mundo, nosso chamado e posição. Ele vai lembrar da obra da cruz, que em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados. E aí a gente chegou no versículo 15, vamos ler. Por isso,
também eu, tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então ele está escrevendo a carta para uma igreja que está numa cidade. Está falando, ó, eu estou ouvindo da fé que vocês têm e do amor uns com os outros. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações, Paulo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então Paulo está escrevendo para a igreja, falando, ó, eu tenho ouvido da fé de vocês e do amor que vocês têm uns pelos outros. E Paulo fala, eu não me canso de dar graças por vocês. E outras igrejas e outros irmãos, Paulo escreve isso. Sei como ele orava muito. E aí ele vai falar assim, mas tem uma oração específica, ele vai escrever essa oração. Peço ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que ilumine o interior de vocês, para vocês saberem qual é a esperança da vocação de vocês. Então, são palavras assim, né? Deixa eu tentar falar. O que Paulo está dizendo é, eu e você somos chamados, Pedro, o apóstolo vai falar lá na frente, somos pedras vivas no edifício de Deus. Pedra não é uniforme. Construir com pedra não é construir com tijolo. Pedra tem quina, pedra é única. Então Paulo está falando, minha oração a Deus e Pai, para que vocês tenham pleno conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, precisa de muita coisa. Para quê? Para saber qual a esperança da vocação de vocês. Para que você está no corpo? Qual pedra e qual lacuna você e eu preenchemos? Percebe? Então, ligando com a plateia, não é o espaço da cadeira. A esperança da vocação não é ficar sentado no culto e assistir o culto, ou ir na igreja caseira, no grupo pequeno, e não crescer no relacionamento de amizade e confiança. Você faz parte da igreja de Jesus e foi sonhado, tem um propósito. Ele está chamando de esperança da vocação. E não tem a ver com você receber um título do pastor. Isso aí é além. Isso aí está em Deus. E aí ele diz na segunda parte, e qual é a herança nos santos? Então, a esperança da vocação tem a ver com algo para que fomos chamados dentro da igreja e para alcançar o mundo. E a herança nos santos também tem a ver com receber virtude uns dos outros e juntos do Senhor. Deixa eu falar aqui de um outro jeito. Viver a igreja não é vir no culto, entregar o dízimo. O que mais que é bom? Ir no culto, entregar o dízimo. A gente está crendo, sonhando com um corpo vivo. Irmãos e irmãs que alcançam outros, que pastoreiam mutuamente, que vive a vida na vida. Sabe o que é a vida na vida? É além do culto.
Amém. Então, eu e você não é chamado para ser plateia. Nós temos diante de nós o Senhor, que está constantemente nos vendo. Nós temos o mundo, que carece da glória de Deus. E Ele vai usar a gente para mostrar para os principados e potestades, que são demônios e poderios do ar, para a glória dele. Nós somos chamados, e Paulo está orando e escrevendo para a igreja em Efésios, que precisa de um movimento apostólico, de uma perseverança, para a gente, cada um de nós, encontrar a esperança da vocação. Você e eu somos chamados na construção de Deus. Então, Paulo vai usar a analogia do corpo e também do edifício. Pedras. Eu e você temos uma lacuna. Você e eu temos riquezas que suprem pobreza. Você e eu recebemos, a Dani ou alguém na ministração falou sobre uma canção única. E não somente na canção, existem dons de Deus que Ele colocou em você, que não adianta eu orar pedindo para eu receber. Que a forma, o mistério, o jeito que Deus decidiu vive igreja e recebe desse irmão a virtude e o dom que ele tem. Uma lacuna. Joia. Então, beleza. Sabendo disso, por que que a gente se reúne toda semana? Por que que a gente tem falado de grupo pequeno? Né? Acabei de falar que viver igreja não tem a ver com frequentar e entregar o dízimo. A gente está crendo em algo diferente. A gente está querendo mesmo envolver um com o outro. A gente está querendo tocar na vida um do outro. A gente não está querendo uma reunião, um grupo de pessoas individuais. Não. Beleza. Por que que a gente se reúne toda semana? Por que que existe liturgia? Por que que a igreja caseira é ao redor da mesa e a gente come? Joia. Então vamos lá. Vamos tentar juntar os pontos aqui. Qual a esperança da nossa vocação e herança nos santos? Nós, às vezes, temos frases, atitudes que cooperam ou que denunciam essa mentalidade de audiência passiva. Irmão, vocês estão recebendo essa palavra, mas primeiro está batendo em nós lá, tá? Fica com essa cara de ué, todo mundo olhando com a cara de ué para mim. Olha para o seu irmão e fala assim, você é uma pedra. Fala para ele, é no bom sentido, é no bom sentido. Existem formas que denunciam que a gente tem uma mentalidade de audiência passiva. Quer ver? Escuta só se você já falou ou se já ouviu alguém falar. Ô fulano, vamos na minha igreja para você conhecer? Tudo bem, tá? Às vezes a gente já falou isso mesmo. Mas o que a gente está querendo dizer que vamos na minha igreja? É no culto domingo. Sim ou não? Joia. Mentalidade de audiência passiva, de plateia. Outra pergunta. Em qual igreja que você vai? Você vai de local. A outra. Que dia tem culto na sua igreja? Que dia que é o culto? Falei agora há pouco sobre a audiência, sobre a plateia. A outra pergunta. Eu preciso pedir oração para o pastor. A outra. Hoje eu não gostei do culto, não gostei da reunião. A outra frase. Nossa igreja não tem evangelismo. A outra. Na minha igreja não tem oportunidade, não tem espaço. O pastor não me dá nenhum cargo. Joia, então vamos lá.
nós temos a audiência do Senhor, nós temos o mundo e os principados e potestades. Nós temos a esperança de uma herança, nós temos a esperança de uma vocação, como pedra colocada no lugar. E nós temos uma herança nos santos, no sentido de receber do corpo e no sentido de juntos receber no último dia. Há 7 anos atrás, a gente estava começando essa liderança que a gente hoje a gente está junto com os irmãos, né? Chama Ticum Brasil, que é os irmãos, o Haroldo, o Abinério, o Ângelo Basso. Os irmãos são os nossos, a gente reconhece neles um dom apostólico e profético, de fundamentos, de visão. A gente crê nesses irmãos, e nós e muitas outras igrejas no Brasil, né? Somos ligados aí. Lá há 7 anos atrás, teve um encontro que se transformou nesses valores das igrejas aliançadas. E aqui é falado sobre oração coletiva, ministério ao Senhor, família, tem 3 tópicos de família. É falado sobre a volta de Cristo como um valor, né? O evento mais importante que está por vir. É falado sobre a igreja não tá pronta e Jesus vai voltar a qualquer momento. A gente crê num avivamento e reforma que está por vir. Avivamento, o último, que não se cumpriu plenamente em Atos 2, em Pentecostes, mas foi em parte, e Pedro vendo aquilo, ele diz, isso é aquilo profetizado por Joel no capítulo 2. Então assim, na nossa escatologia e crença, mas não que nos divide, mas nós cremos que o Senhor vem buscar, próprio Efésios, Paulo vai dizer, uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula, uma igreja que glorifica o nome dele. E ainda estamos carentes, nós estamos colocando no pacote, não significa que a gente está melhor do que outros. Então, junto disso e outros sinais e profecias da palavra, a gente não crê no arrebatamento secreto, a gente crê que grandes sinais vão acontecer. A gente crê, por exemplo, em Mateus 24,14, onde Jesus diz, no começo do sermão profético, do princípio das dores, de guerras, rumores de guerras, ele diz sobre apostasia, amor esfriando, ele diz sobre pai se levantando contra filho, ele diz muitos sinais, mas ele fala que é o princípio das dores. No versículo 14 ele fala, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para todas as nações, para testemunho. Então virá o fim. Jesus diz exatamente isso no versículo 14. Então, um grande sinal é todos os povos ouvirem do Evangelho do Reino. Que hoje não são todos os povos que ouvem, que conhecem o Evangelho do Reino, que conhecem sobre Jesus Cristo. Entre outros grandes sinais, a gente acredita, como a palavra diz, do homem da iniquidade que vai se manifestar. Apocalipse vai chamar da besta que emerge, que é o anticristo, um líder mundial que vai governar, que vai fazer sinais, depois o falso profeta se levanta. A gente acredita que, na corrida das nações, Romanos, nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo está falando sobre o Evangelho e mostrando que, na corrida das nações, Israel foi cortado, para que nós, os gentios, que não éramos povo, fôssemos enxertados na oliveira. Nós não éramos povo, mas Israel vai ver a igreja das nações e vai sentir ciúmes, e vai voltar à corrida. E Paulo vai dizer claramente que quando Israel se levantar, nada menos acontecerá que a ressurreição dos mortos, outro grande sinal. Então, por tudo isso, nós não cremos que Jesus vai voltar amanhã. Ele pode voltar para quem morrer. Mas aquela trombeta, 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, no capítulo que ele está dizendo sobre o corpo glorificado, ele vai dizer, ao ressoar da última trombeta, em Apocalipse, quando o anjo revela, João vê, né, o trono, ele vê a porta aberta nos céus, ele vê
o rolo na mão de quem está sentado no trono, não tinha ninguém digno para abrir o rolo nem ler o livro, mas um cordeiro, como se tivesse sido morto, foi digno, e ele pega o rolo da mão de quem está sentado no trono, e ele começa a romper os selos. Quantos selos são? 7. E ao final do 7º selo, vem as trombetas. Eu acho que tem os trovões antes, só que os trovões não é escrito, né? O anjo fala, não escreve. As trombetas começam na primeira, na segunda, e na 7ª trombeta, e aí, voltando lá em 1 Coríntios 15, Paulo, quando está escrevendo sobre a ressurreição e do corpo glorificado, ele vai dizer, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses também vai dizer, e nós que estivermos vivos, receberemos um corpo glorificado. E aí, depois da 7ª trombeta, vem as 7 taças de juízo, Jesus já descendo na terra para o seu reino. Bom, falei tudo isso, mas é só para falar de um valor que a gente crê. Isso muda tudo, porque a nossa expectativa tá para vir um avivamento, vir no culto. Claro que o Senhor tem uma obra em nosso coração, e nosso coração se alegra em cantar para Ele, mas tem muito mais do Senhor e da presença dEle, muito mais. E qual é o propósito do último avivamento que está por vir? Esse derramar coletivo. O que é avivamento? Não é uma pessoa só que sentiu a presença de Deus, vários no mesmo lugar. Foi assim em Pentecoste, via-se línguas como de fogo, e eles foram batizados. O propósito é para empoderar a igreja e testemunho para o mundo e cumprir a grande comissão. Por isso será o último avivamento, não será desperdiçado. Então, nesse livro dos valores, um deles é Igreja Centrada no Evangelho, alinhamento com Israel, foi isso que eu falei sobre a volta de Israel. Não significa que a gente vai judaizar. O brasileiro não tem que usar quepá, não tem que falar em hebraico, menorá. Não, nós somos brasileiros, mas Israel é a nação. Paulo escrevendo vai dizer, deles vieram os oráculos de Deus, deles veio o Cristo, tem um judeu ressurreto sentado à direita de Deus. E isso, irmãos, define o fim dos tempos. Porque você acha, hoje fez talvez 284 dias, desde o 7 de outubro, do sequestro daquelas pessoas pelo Hamas, e o mundo começou a se movimentar, o antissemitismo começou a não ter vergonha e evidenciar. Tivemos Abnério, Rafael e outros 13 irmãos foram para a Indonésia agora há poucos dias, ver a igreja lá, tal, mas algo que ele trouxe de nós, escancarado as camisetas, salve a Palestina, liberdade à Palestina, do rio ao mar. Então, o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, né, Giovana? De onde vem a palavra semita? A gente estava no nosso culto doméstico ouvindo sobre isso, porque é de Sem, né, um dos filhos de Noé e tal. Está avançando. Irmãos, é um dos valores. Mas deixa eu voltar para o assunto. Eu queria chegar nesse aqui. Na parte final desse livro, ele vai dizer estrutura mínima da igreja. E aí, ele vai citar um irmão é um irmão metodista que escreveu um livro há um tempo chamado O Problema dos Odres, Howard Snyder. E aí ele vai falar basicamente assim, odres é aquela palavra de Jesus no Evangelho sobre o vinho novo que está para ser derramado, não colocar em odres novos, velhos, né? E nem o remendo de pano novo em roupas velhas, que vai ceder. Então, a gente está trabalhando e crendo em um tipo de igreja que vai suportar até o fim. Durante a pandemia, nós ouvimos uma frase de um irmão precioso em Jundiaí, que era: a igreja que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar até o fim dos tempos.
A gente experimentou muitas coisas na pandemia. Imagina só, fechou o salão, que é onde a igreja se reúne. Acabou o culto. Não tem uma palavra do pastor. Quantos você conhece que nesse período se perderam, esfriaram, perdeu o rumo? A gente aqui em Bragança, e aí eu posso testemunhar porque eu também estava aqui, né? Eu brinco assim, a pandemia evidenciou algo que a gente já estava falho. A gente não vivia igreja nas casas, né? Glória a Deus, o Senhor nos sustentou, mas olhamos para nós mesmos e ficamos assim, ó. Se era um ensaio para tribulação, perseguição que está por vir, a gente poderia se perder. Então vamos lá. Por que então que a gente fala de grupo grande, grupo pequeno? E aí, o Howard Snyder vai dizer essas três coisas: grupo grande, grupo pequeno e liderança pelos dons. E aí eu preciso caminhar para o final. Reunião grande é o culto ao Senhor. É muito bom, a gente está num país livre, a gente está de porta aberta, com uma caixa de som para ampliar o som, e está cantando que Deus é digno, que Jesus Cristo é digno. Glória a Deus, é um privilégio. Tem muitos países que isso não pode acontecer. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, a região ali do Oriente Médio, e tantos outros países. É crime, é retalhado, não pode ser cristão. A Indonésia é um país muçulmano predominantemente, mas aí tem as cidades, a capital mesmo, não tem tanta perseguição, tal. Culto ao Senhor, que é a reunião grande, que a gente faz uma vez na semana, nos discipula, nos ensina e aponta para toda uma vida diante dele, mas não é um fim em si mesmo. Vou falar de outra forma. A gente tem esse culto público que é precioso, nos ensina a amar a Deus, tem a ver com essa adoração coletiva, honrar ao Senhor, e alinhamento e submissão à autoridade dada por meio dos ministérios, né, os ministérios fundamentais, e a amar a sua palavra. Nós nos expomos a essa proclamação do Evangelho, mas o culto grande é para nos ensinar toda uma vida diante do Senhor. Amém, irmãos? Então é muito bom a gente estar junto aqui, a gente vê a expressão da igreja, a gente adora o Senhor, mas o louvor dos meus lábios não é só no domingo. Você e eu pode ter experiências profundas em adoração, no escondido do quarto, ou dirigindo no carro, ou lavando a garagem com a mangueira, sei lá, irmã, lavando louça, porque a reunião grande, ela é um momento da nossa vida, 2 horas, mas não é um fim em si mesmo. E, pensando nessa igreja que vai vir até o fim, quando encerrar o culto público, acabou, fechou a igreja. A igreja, na verdade, isso aqui é um prédio que reúne a igreja. Não é que fechou a igreja. Grupo pequeno. A reunião pequena a gente chama de igreja caseira, porque a gente crê que é uma igreja. A gente crê que aqueles irmãos na casa é uma igreja, onde vai ter pastoreamento, onde vai ter dons fluindo uns aos outros, onde vai ter a ceia do Senhor, onde vai ter amizades. A gente crê que é uma igreja. Estou indo para a reunião da igreja, na casa do fulano. Reunião pequena. Igreja caseira, um grupo menor, disposição em nos encontrar com regularidade, crescer em amizade, confiança e relacionamento de aliança. Discipulado, por mais que essa palavra às vezes para alguns pode soar, mas discipulado no sentido de ensinar uns aos outros. Discipulado, ensino dos princípios elementares da fé e a ouvir a voz de Jesus por meio do Espírito Santo. Pastoreio mútuo, cuidado, lavar os pés, lembrar o Evangelho uns aos outros nas situações da vida,
partir o pão e o vinho da ceia do Senhor, mas a reunião da igreja caseira, ou o culto, o grupo pequeno, não é o fim em si mesmo, mas é uma prática que nos ensina para uma verdadeira comunhão, uns com os outros, em todos os outros dias em que não tem a reunião da igreja caseira. Vou falar de uma outra forma. Então, o que é o grupo pequeno? Eu falei várias coisas aqui, né? É uma aliança que você tem que se encontrar uma vez na semana, né? Regularidade. Crescer em amizade, confiança, relacionamento de aliança. Sabe, em outras palavras, relacionamento de aliança? Se o irmão te ofender, seu papel é ir lá e falar com ele. Falar com ele em amor. Falar, irmão, você falou aquilo, eu senti isso. Irmão, eu fiquei ofendido. Percebe o tanto que a gente tem que crescer ainda? Principalmente na nossa cultura brasileira, que a gente é cheio de dedos. Percebe como não é só estar na reunião da igreja caseira? Isso aí, relacionamento de aliança. Outro aspecto do relacionamento de aliança, não é fofocar. Não é falar, irmão, vou contar um negócio para você aqui, mas é só porque eu estou orando por fulano. Outro dia eu vi ele no jogo do Corinthians, sei lá, o que é pecado? Quem julga? Outro dia eu vi o irmão em frente à casa de tatuagem de Bragança. Eu acho que ele fez uma tatuagem. Outro dia eu vi uma foto de um que era presbítero em Bragança, fez uma tatuagem de rena aqui na praia. Aí você conta para o outro, né? Aí o outro fala, é mesmo? Mas sabe que não é a primeira vez que eu vejo isso? Sabe o que virou isso aí? Fofoca. O Iago Martins vai chamar de pecados aceitáveis. Ele tem um livro lá de palavrão e alguns outros pecados aceitáveis. Mas não significa que é certo. Maledicência está na lista da Bíblia que vai para o lago de fogo. Quem disse comigo? Misericórdia. Meu irmão, a gente tem muito que crescer ainda nisso. A reunião da igreja caseira é para isso. Eu falei sobre discipulado, ensinar os princípios elementares da fé cristã. Que a gente tem armas em Deus. Tantas coisas para a gente crescer. Sabe o irmãozinho que entrou ontem na família da fé? Ele precisa de leite, ele precisa ouvir. Ah, mas deixa o pastor organizar o estudo bíblico. O pastor? Se você entrou um mês na frente dele, você já tem coisa para ensinar para ele. Amém ou não? Percebe como muda aquelas perguntas sobre vamos na igreja? Que dia que é o culto da sua igreja? O culto da minha igreja? Continuar. Tudo isso que eu falei antes. Mas a reunião da igreja caseira não é um fim em si mesma. Ela está nos ensinando a crescer em amizade. Sabe o que significa isso? Igreja mesmo é o que acontece entre as reuniões. É você assistir vídeo engraçado com seu amigo, que você gosta. Aí você está assistindo, aí está vendo meme. Daqui a pouco, você fala, irmão, você não sabe o que aconteceu essa semana. Ontem, sei lá. Aí você abre o coração e Jesus vem ali na hora. Não era a reunião da igreja. Quem diz aleluia? Percebe como você tem que crescer? Sabe qual é o testemunho que a gente ouviu da Indonésia? A gente ouviu o testemunho seguinte. Lá eles são orientais, dedicados, disciplinados, mas com alegria. Lá eles pegaram uma palavra que eu não tinha visto ainda, está lá em Hebreus 3, não dá tempo da gente abrir ali. Mas o autor de Hebreus está falando sobre o engano do pecado que nos rodeia e o próprio coração pecaminoso. E ele vai dizer assim, exortai-vos uns aos outros todos os dias, no dia que se chama hoje. Está lá em Hebreus 3, anota aí depois você vê. Sabe o que eles estão fazendo lá? A igreja caseira que a gente chama aqui, eles chamam de célula. E o 2 ou 3, que é essa amizade, eles chamam de microcélula. Vitor Porto estava, é um desses irmãos que foi. Eles chamam de microcélulas. Grupos menores, amizades espirituais. Eles se encontram todos os dias, por Zoom. A maioria por Zoom, porque não mora perto. E tem aliança, compromisso de 15 minutos, que é o que pode, tem outros que é 30 minutos. Todo dia. Imagina, na nossa cabeça não entra ainda muito, né? Como é que você passou de ontem? Esse texto de Hebreus vai falar aqui.
O nosso coração é enganoso e o pecado é enganoso. Por isso, exortem uns aos outros todos os dias, no dia que se chama hoje. Igreja é o que acontece entre as reuniões. Às vezes, quando o trem frita, frase de goiano agora, quando o trem frita em casa, eu tenho um amigo fora da igreja que eu confio mais do que irmão da igreja, que deveria ser meu amigo de aliança. E o último aspecto, que não vai dar tempo de a gente falar muito, é liderança pelos dons, que esse irmão trouxe. Nós ouvimos há 7 anos atrás sobre estrutura mínima de igreja, reunião grande, igreja caseira e liderança pelos dons. Basicamente, o resumo da liderança pelos dons tem a ver com o presbitério na primeira aplicação. O Howard Snyder vai falar. No sentido de, não é um pastor sozinho na frente, mas é plural e reconhece o dom de liderança em um presbítero que pode ser temporário. Um presbítero que vai dar visão, que vai ver. Então não é individualista e não é só pluralidade. Mas a segunda aplicação, que é a que mais nos interessa, é um corpo que é liderado pelos dons do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que você, irmão, tem uma posição em Deus tão alta que mesmo que o pastor não dê aquele crachazinho, quem lembra que tinha crachá assim, ó, obreiro, diácono, diaconisa, lembra que tinha? Carteirinha, né? Eu e você, nós somos sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. O sacerdote, ele representa Deus diante das pessoas, e representa as pessoas diante de Deus. Então, liderança pelos dons é honrar o Espírito Santo que está na vida do outro irmão. Liderança pelos dons é, se você está enxergando uma lacuna, uma ausência, uma demanda, um grito da comunidade e não tem nenhum projeto aqui, você é responsável por abrir a boca e falar, eu estou enxergando isso. E nós, líderes, temos que ver isso e falar assim, ó, estamos aqui para te dar suporte em tudo. Você é a pessoa indicada para começar um projeto nessa área. Quem diz aleluia? Liderança pelos dons. Então, o resumo da palavra é, eu e você não somos plateia. Nós temos uma esperança de uma vocação nos santos. Somos uma pedra única. Estamos sendo lapidados, estamos no lugar que Deus colocou, nessa construção do edifício de Deus. Precioso, você é precioso, você é uma pedra movida por Deus. E vamos receber uma herança dos santos. Herança, na aplicação inicial, é a igreja caseira, amigos, que você vai ter encontros, você vai criar laços de amizade que vai sustentar, vai liberar você, vai quebrar cadeias que você e eu tivemos por anos. Por anos. Não é culto, é viver igreja. Nós estamos sonhando isso. Então o resumo diante disso, nós estamos reunindo, domingo após domingo, aprendendo a adorar o Senhor juntos, para ter uma vida de adoração ao Senhor. Amar a palavra, a gente ouve a palavra, mas não é o suficiente. A gente está dizendo que o culto grande é para nos ensinar a ter uma vida diante do Senhor. O grupo pequeno, a igreja caseira, é para nos ensinar a ter uma vida de amizade, e de comer em outros momentos, e de chorar junto, e de abrir problemas sérios, crescer em confiança. Abrir problemas sérios, receber virtude, e não tem como ser um pastor. Um pastor não consegue cuidar de 50 irmãos. Quem diz aleluia? Igreja caseira, com mais de 12, 15, 18 é grande. Eu estou vendo lá, não consegue. A gente é amigo de pouco. Jesus, o verbo encarnado, teve quantos? 12. E um se perdeu, que era filho da perdição. Então, queria
lembrar o seu coração disso. Falei muita coisa aqui. Eu acho que a liderança dessa igreja, né, concorda, porque a gente está no mesmo corpo, né? Mas talvez o que eu queria transmitir, o que eu quero transmitir é: a gente não pode nos enganar. Você ouviu essa mensagem? Você ouviu essa mensagem? Não se engane achando que você está vindo no culto que você já estou no ponto. Tanto para a gente crescer, tanto para a gente alcançar o mundo, tanto para a gente receber da vida da igreja. Mas eu queria animar você que é um mistério. Essa vida de igreja é um mistério no sentido de estava escondido, né? Desde os tempos estava escondido. É um mistério no sentido de ninguém está prometendo que será fácil. Confiar o coração uns aos outros. É mais fácil a gente se fechar, é mais fácil a gente guardar fé. Vou guardar fé. Mas Jesus vem buscar uma igreja, uma noiva. Ele vai alcançar o mundo através da igreja. Ele vai manifestar o amor, aquela canção, né? O amor surpreenderá principados e potestades quando entregarmos nossas vidas uns pelos outros. Então, estou compartilhando aqui aonde a gente quer chegar. Não é em vão. Se você tem um líder da igreja caseira, um irmão que está pegando no seu pé, continua. Pois é por causa disso. Vamos colocar em pé? Oh, Jesus, talvez é uma palavra que você não vai chorar, né? Não precisa chorar, não. Você pode fechar os seus olhos, no sentido de sentir as emoções, mas é uma palavra que nos dá fundamento, que nos dá direção. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, pela igreja. O Senhor entregou o seu sangue, foi rasgado do seu lado e verteu água e sangue para nos lavar, para nos purificar de todo o pecado. E o Senhor Deus comprou para si homens de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor comprou para si, Senhor, as nossas vidas com preço de sangue, Senhor. Senhor, revela para os meus irmãos qual a esperança da vocação de cada um, Senhor. Senhor, libere em nosso meio os dons, Senhor. Livra-nos de termos uma mentalidade passiva, audiente. Livra-nos, Senhor, de ter uma forma de ver crítica, que não se envolve, Senhor. Desperta em nosso interior, alarga a nossa visão, expande, Senhor, a nossa visão para a gloriosa obra da sua igreja que o Senhor tem feito em nós, Senhor. Senhor, acorda-nos do sono, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ver o nosso irmão, não segundo a carne, Senhor, como Paulo escreve em Coríntios, Senhor. Livra-nos de ver o nosso irmão e facilmente rotular ele, facilmente desprezar aquilo que o Senhor colocou genuinamente nele, por conta dos nossos preconceitos, Senhor. Senhor, mas nos leva a honrar o Espírito Santo na vida uns dos outros, Senhor. Senhor, obrigado pela igreja. Senhor, obrigado pelos irmãos que o Senhor tem colocado do meu lado, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pela virtude, pelo que eu já cresci, pelo que nós crescemos até aqui, Senhor. Mas nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos apenas um pouco, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver na superficialidade, Senhor. Senhor, nós queremos, ansiamos, desejamos tudo que o Senhor tem para a igreja em Bragança Paulista, Senhor. Nós queremos alcançar, Senhor, o mundo. Nós queremos ser vida, Senhor, onde quer que nós estivermos, Senhor. Nós não queremos ficar presos, rodeando em nós mesmos, Senhor. Aumenta a nossa visão, Senhor. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Senhor, alarga o nosso coração, Senhor. Livra-nos das barreiras, Senhor. Quebra em nossa mente todo sofisma, todo modelo, todo paradigma, toda muralha paralisante. Leva-nos a romper, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor.
Foi para esse tempo que o Senhor nos forjou, para essa geração o Senhor nos criou, Senhor. Nós cremos na sua palavra, nós cremos que a sua obra não é vazia, nós cremos que o teu Espírito Santo está trabalhando em nós, está trabalhando nessa cidade, está trabalhando nessa congregação. Senhor, nós honramos a sua obra, Senhor, nós honramos o seu Espírito, Senhor.